Está no ar mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas, agradecendo demais já o prestígio da sua audiência. Obrigado pelo carinho da sintonia. Hoje no Sala nós vamos tratar de um tema extremamente polêmico nas universidades brasileiras: liberdade religiosa e multiculturalismo. Para explanar mais sobre o assunto, convidamos uma advogada especialista na pauta, Natami Bonissoni. Natami é mestre em ciência jurídica, especialista em Estado Constitucional e liberdade religiosa e doutoranda em ciência jurídica pela Univale. Doutora Natami, que bom que você está aqui. Tudo bem? Que bom, eu que agradeço o convite, fico muito feliz pelo fato de vocês se interessarem também a respeito do tema. É um tema extremamente interessante e polêmico, mas antes do tema, eu estava dando uma olhada no seu currículo. A senhora frequentou a Universidade Mackenzie? Isso, Eu cursei a minha especialização, essa especialização em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa, e o que facilitou bastante, né, tendo em vista ser uma universidade confessional e o fato deles abordarem questões religiosas de uma maneira mais ampla, mais abrangente, isso possibilitou e até fomentou esse meu desejo por tratar esse assunto. E o fato de eu também estudar no Mackenzie abriu as portas para que eu estudasse também em Coimbra, Oxford, conhecesse professores de outras nacionalidades, outras instituições. E quando a gente sai no Brasil, né, conforme você comentou antes, quando a gente sai do Brasil, a gente sai dessa influência das universidades brasileiras e nós realmente percebemos como o mundo é na realidade. Então, o fato de ter estudado fora, morado fora, também contribuiu bastante para eu ter me interessado a respeito do tema. No momento que a senhora cursou a Mackenzie, quem era o reitor da universidade? Era o reverendo Augustus? Não, ele era o chanceler, salvo engano. Era o chanceler? Ele participava ativamente? Sim. Ele tem um posicionamento bem forte com relação a esse tema. Muito forte com relação à temática, tanto que ele até estava no quadro dos nossos docentes também, e ele tem um posicionamento muito forte, muito bacana também com relação à temática, e é um posicionamento semelhante que eu adoto nas minhas pesquisas. Por que a senhora está levantando essa bandeira? O que está preocupando a senhora? Nós vivemos em um mundo altamente complexo e eu acredito que uma das razões principais dessas nossas complexidades ela está relacionada aos choques culturais que são fundamentados em pressupostos religiosos. E, infelizmente, nós não tratamos isso dentro das salas de aulas, a mídia não trata sobre isso, a nossa política não trata sobre isso. E quanto mais eu fui percebendo o pouco que nós usufruímos da nossa liberdade, eu percebi também que o fato de nós não exercermos a nossa liberdade da forma como deveríamos, possibilite com que pessoas com culturas antagônicas e princípios antagônicos aos nossos alcancem espaços. Então, o que me fez desejar estudar essa temática, principalmente a temática do multiculturalismo, que é a mais problemática, assim dizer, foi que nós temos percebido um avanço de cosmovisões completamente distintas, não somente a nossa cultura e as nossas religiões, mas principalmente distintas as nossas leis. E quando nós falamos de choques de religiões diferentes, nós automaticamente falamos de choques de legislações diferentes. E essa é a problemática do multiculturalismo. E quando a senhora mergulhou nesse assunto, qual foi o grande problema e a grande preocupação, o grande ponto que faz com que o sinal de alerta possa ser ligado no Brasil? Eu acredito que a gente pode utilizar o exemplo do Reino Unido. O Reino Unido ele tem uma legislação mais aberta com relação a práticas de culturas e princípios distintos àquela nação. Isso tem ocorrido, na verdade, desde a década de 60. Hoje, se nós olharmos para a questão da Inglaterra, existem quase 90 Sharia Courts em atuação no Reino Unido. O que isso significa? Se nós pegarmos o exemplo do Islã, que eu acredito que é um exemplo clássico que nós podemos citar, o Islã ele é uma religião política também. Pelo fato de ser uma religião política, eles têm tribunais específicos para resolver as suas próprias demandas internas sem precisar consultar o Estado. E hoje na Inglaterra tem-se autorizado, por exemplo, o assassinato em nome de honra. O testemunho da mulher no Islã vale metade do valor do testemunho do homem. Então, as mulheres nessas cortes islâmicas dentro da Inglaterra, elas também têm menos valor, só que a Inglaterra foi o berço do nosso Estado constitucional moderno que nós conhecemos hoje. E a Inglaterra tem relativizado os seus direitos
em favor dessas diferenças culturais. Então, o meu receio é que isso comece a ocorrer no Brasil. Na verdade, já ocorre com as tribos indígenas, mas que isso já ocorre. O multiculturalismo ele é evidente na nossa nação, porque a legislação brasileira ela oferece uma proteção especial às tribos indígenas. Hoje, algumas tribos que nós temos no nosso país, eles cometem infanticídio. As crianças que nascem com algumas má formação, elas são assassinadas pelos seus próprios pais, geralmente são enterradas vivas, e o Estado protege essa prática. O Estado ele não pune esses índios, essas tribos, porque eles consideram isso como uma prática cultural. E anda paralela à nossa Constituição? Anda paralela à nossa Constituição. Eu não sabia disso. Uhum. E nós sabemos que o infanticídio ele é tipificado como um crime. Claro. O assassinato de uma criança, principalmente pela mãe, após o parto, ele é caracterizado como crime. Mas os índios, eles não são penalizados, tendo em vista essa conduta ser tipificada, ser caracterizada como uma conduta cultural. Uhum. Agora, a senhora estava falando com a situação do Reino Unido, e eu lembro que há uns 10, pouco mais, quem sabe, 12 anos atrás, eu tive a oportunidade de conversar na época com o presidente da Associação das Igrejas Protestantes da França. E ele me dizia o seguinte, que estava muito preocupado com a França, porque a França, por ter colonizado muitos países, né, de origem de religião islã, estava abrindo suas portas justamente para a entrada desses imigrantes. A França passava por uma grave crise política, o presidente era o Jacques Chirac, se não me falha a memória, e esses trabalhadores estavam sendo aceitos na França, enfim. E ele estava falando o seguinte, olha, me preocupa porque eles já estão ocupando um lugar de destaque na política, já há um retrocesso e até a França abre mão de alguns direitos e algumas tradições religiosas. O catolicismo imperava na França, era a religião de maiores adeptos, eram católicos, e ele falava o seguinte, e a gente está abrindo mão de algumas tradições que lá na frente nós vamos pagar caro por isso. E quando começou aí, alguns meses atrás, essa onda de atentados, alguns anos atrás na França, me veio à mente a frase desse pastor francês, que ele estava preocupado com esse tipo de situação, ou seja, a França foi abrindo mão de algo que era cultural e agora parece que não consegue mais dar volta nesse tipo de situação. É justamente esse o temor que a senhora tem que ocorra aqui no Brasil? Isso, e a França é um exemplo clássico de mais distinto que a gente tem hoje quando nós falamos de laicidade. Porque a França, principalmente depois dos ideais iluministas terem prosperado por meio da Revolução Francesa, eles criaram um modelo de laicidade que nós chamamos de laicismo de combate. A França ela é antirreligiosa. Ela tem um modelo de Estado laico completamente distinto do Brasil, que busca cooperar com as religiões. Então, a França ela descaracteriza qualquer base fundamental qualquer base em preceitos religiosos. Então, eu acredito, pelo fato deles terem aberto as suas fronteiras e as suas legislações para que esses imigrantes entrassem, eles não tinham conhecimento da importância e da profundidade das religiões para essas pessoas. Porque desde a Revolução Francesa, eles têm passado por um processo de secularismo muito grande, mas o receio é exatamente esse, porque nós vemos hoje que a questão do multiculturalismo é um dos principais problemas e motivos de discussões no Parlamento Europeu. Se a gente até olhar para a questão do Brexit, da saída do Reino Unido da União Europeia, o multiculturalismo foi uma das questões principais. Tanto que até o François Hollande, o antigo presidente da França, ele comentou que as políticas multiculturais que eles estavam adotando é um fracasso. O antigo premier britânico também, o David Cameron, comentou que o multiculturalismo é um fracasso, a mesma postura tomada pela Angela Merkel. Então... Aliás, a Alemanha paga um preço altíssimo em virtude disso, né? Altíssimo em virtude disso. E hoje nós temos visto que essa temática do multiculturalismo é uma temática complexa, problemática e eles não têm respostas. Mas, doutora, deixa eu fazer o advogado dele. A gente não está entrando numa área perigosa que beira o preconceito? Eu acredito que seu questionamento ele foi muito relevante.
Porque quando nós ouvimos falar nesses últimos ataques que ocorreram, tanto em Londres como nos ataques que ocorreram nos Estados Unidos, as pessoas que realmente realizaram esses ataques, elas recebiam desconfianças dos seus vizinhos, das pessoas que conviviam e trabalhavam com eles. E essas pessoas não os denunciavam em razão do preconceito. Porque hoje, em razão do discurso politicamente correto, se você demonstra uma certa preocupação com alguém de uma determinada cultura específica, você pode ser caracterizado, o seu discurso pode ser caracterizado como um discurso de ódio, você pode enfrentar ser chamado de preconceituoso e principalmente de racista. Então, eu acredito que o fato de hoje nós termos receio do preconceito faz com que nós não prestemos atenção para a realidade que está ao nosso redor. Então, eu acredito que é o contrário, tanto que tem um livro chamado, acho que Em Defesa do Preconceito, que tem um médico britânico, Theodore Dalrymple, que ele fala bastante disso, que o fato de hoje nós termos tanto receio da mídia, desse discurso do politicamente correto, que é o que tem permitido que essas coisas tenham ocorrido dentro dos nossos territórios nacionais. E dentro das universidades também ocorre isso? Ocorre, só que é interessante porque com o avançar do marxismo, desses ideais marxistas, teve um escritor chamado Antônio Gramsci, que ele propôs, como ele percebeu que o socialismo não ia dar certo no Brasil, ele criou, então, no momento que ele esteve preso, estratégias de como subverter a nossa civilização por meio da cultura e por meio da educação. E ele criou estratégias, principalmente, que poderiam ser utilizadas dentro das universidades. Então, nós vemos hoje, eu percebo hoje, dentro das universidades, a utilização de autores que não prezam por conservar a nossa cultura, que não prezam por conservar as nossas tradições, e isso evita até mesmo o debate. Uma dialética que pode trazer, na verdade, duas posições antagônicas em confronto e que possa realmente tentar fornecer alguma solução. Então, eu percebo que nas universidades esse é um tema muito complicado, tendo em vista que a gente percebe que muitas vezes alguns professores, eles pendem para um determinado tipo de leitura, para um determinado grupo de autores, que é a razão também do projeto de Escola Sem Partido. Aliás, eu conversei com o procurador do Estado de São Paulo, tive o prazer de conversar com ele, Miguel Najib, que é fundador do projeto Escola Sem Partido. Falamos aproximadamente 30 minutos por telefone. Gostaria muito de trazê-lo aqui, não tive oportunidade ainda. E o doutor Najib estava falando justamente dessa situação, que alguns professores acabam utilizando do seu poder em classe, em sala de aula, para passar o seu ideal e os seus pensamentos para os alunos. Isso acaba se tornando perigoso, creio eu, né? Muito. E tem um filósofo até cristão, que é norte-americano, que ele diz que um dos piores venenos, que o veneno mais pernicioso que a gente tem hoje em dia é o mito da neutralidade. Ninguém é neutro, nenhuma pessoa é neutra. E, por consequência, a mídia não é neutra, a ciência não é neutra. E um exemplo clássico disso a gente pega nas aulas de biologia, quando eu lembro que nunca foi me passada em sala de aula a proposta do criacionismo do design inteligente. Nós crescemos tendo a convicção de que o mundo é mundo como é hoje, tendo em vista da teoria evolucionista. Sendo que tem diversas escolas hoje nos Estados Unidos que já não ensinam mais isso, porque eles estão convictos que isso é impossível de ter acontecido. Então, a gente já percebe que o ensino ele não é neutro também, por isso a relevância desse projeto. Tá bom, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso e já a doutora Natami explana mais também sobre essa situação envolvendo principalmente a educação, que acaba meio que sendo repassado esse tipo de situação de forma silenciosa e lá na frente a gente pode pagar um preço muito caro. E daqui a pouquinho nós retornaremos com o segundo bloco do Sala de Entrevista. Estamos de volta com o nosso Sala de Entrevistas. Hoje converso com a doutora Natami Bonissoni, mestre em Ciência Jurídica, especialista em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa e também doutoranda em Ciência Jurídica pela Univale.
Doutora, a gente chegou a tocar no último bloco sobre o Escola Sem Partido, projeto do Dr. Miguel Najib. E eu perguntei para o Dr. Miguel Najib algo que, sei lá, parece que o próprio projeto, a impressão que se tem, é que ele mesmo atira no próprio pé, quando diz que o professor não poderia passar os seus ideais dentro de sala de aula. E com relação a esse tema também, parece que o projeto, ele não vai também meio que na contramão, porque ele diz que o professor não pode passar suas ideologias políticas e religiosas. E uma outra pergunta, o professor não seria soberano dentro de sala de aula? O professor, ele é soberano dentro de sala de aula, mas nós sabemos que a soberania absoluta, ela pertence a Deus. Então, todas as soberanias humanas, elas são relativas. Então, o professor, ele não pode utilizar do seu poder e da sua autoridade em sala de aula para fazer aquilo que muitos dos pais, principalmente quando nós falamos de ensino infantil e fundamental, não autorizariam. Então, a gente sabe que hoje o papel da escola é passar conhecimento, é ensinar, instruir e não doutrinar. E quando o conhecimento ele é passado de forma natural e da forma correta, como ele realmente aconteceu, mostrando as diversas fases, os diversos contraditórios, aí que o papel do conhecimento científico ele está sendo alcançado. Mas eu acredito que essa proposta do Escola Sem Partido, ele busca tirar a parcialidade que há em sala de aula dos professores. Nós sabemos, quando nós falamos principalmente de uma cosmovisão, que é a forma de interpretação da realidade, nenhuma pessoa, nem um juiz quando vai julgar um caso, ou um jornalista quando vai proferir algum comentário, não tem como ele prescindir das suas crenças diante de tudo isso. Mas eu acredito que há um limite até onde esse professor ele pode chegar, principalmente com relação ao ensino. Perfeitamente. Bom, e com relação, ainda sobre o Escola Sem Partido, a esta situação de se passar a ideologia religiosa. Nós temos, o Brasil é um país cristão, né? E, em virtude disso, muitas universidades, muitas escolas foram embasadas em cima do cristianismo. Exigir que isso seja retirado dessas escolas não é meio paradoxal, ou seja, algo que foi criado em cima de uma determinada crença, de uma determinada lei, acaba precisando ser retirada de sala de aula em virtude de um direito de pessoas que chegam de fora, enfim. Eu sei que até às vezes parece ser meio grosseiro e meio abrupto esse tipo de colocação, mas não é meio paradoxal isso, doutor? O senhor tocou num ponto interessantíssimo, tanto que tem um caso que ocorreu na Itália, no início dos anos 2000, se eu lembro bem, que uma mãe, ela ingressou com uma ação contra uma escola pública na Itália, solicitando a retirada dos crucifixos, dos símbolos religiosos dentro daquela escola, alegando que a Itália é um estado laico e que aquilo não deveria acontecer. A decisão do Tribunal Europeu de Direitos Humanos ela foi fantástica, porque isso subiu até a Corte Constitucional Italiana e foi para o Tribunal Europeu. E o Tribunal Europeu proferiu uma decisão dizendo que as nações, basicamente, elas possuem identidades culturais. E o catolicismo, o cristianismo em si, ele contribuiu para a formação da identidade nacional da Itália. E uma coisa que nós precisamos prestar atenção, que quando nós falamos de laicidade, em espaço público, quer seja dentro do governo federal, quer seja dentro do parlamento e dentro das escolas, isso não significa que nós temos que excluir as religiões do debate. Mas, conforme o senhor bem falou, essa questão das identidades culturais, que muitas vezes elas são reclamadas, elas são tratadas de forma indevida e as pessoas que solicitam essa retirada do espaço público, elas fazem isso achando que pelos fato de eles não terem uma crença religiosa ou acreditarem que retirando a crença religiosa do espaço público, eles terão um espaço neutro. Mas nós não teremos um espaço neutro, porque se nós tirarmos a religião, vai continuar o racionalismo, o cientificismo, o pragmatismo, o secularismo. Então, quando nós falamos de laicidade, principalmente em espaços públicos e no contexto da escola, não significa que nós temos que rejeitar as identidades culturais baseadas em pressupostos religiosos. E se essas identidades culturais religiosas elas cooperarem para as finalidades do Estado, para os princípios do Estado democrático de dinheiro, elas devem sim ser respeitadas e até incentivadas pelo próprio Estado. A senhora
se quis referir ao Estado de Direito, né? Isso, Estado de Direito, o Estado constitucional, que é o Estado ocidental que nós temos perfeito. Hoje. Não, perfeitamente, só para deixar claro. Doutora, a gente não está confundindo o Estado laico com o Estado ateu? Não. Estado ateu foi um tipo de Estado que a Revolução Francesa ela quis criar. Ela desejou tirar toda e qualquer base, todo e qualquer pressuposto religioso da sua fundamentação. O Estado laico hoje, ele é um Estado que ele é separado das confissões religiosas. Isso significa que as pessoas que nós colocamos no poder, elas são colocadas no poder independente da sua confissão religiosa. Porque a pessoa que está em uma posição de autoridade, a função dela não é governar para a religião A ou B. Ela tem como função governar para todo o povo, principalmente o povo brasileiro. E isso não significa que o Estado não vá cooperar com essas confissões religiosas, desde que essas confissões elas cooperem para o alcance dos princípios fundamentais de direito do Estado. Aí a gente pode voltar na questão do multiculturalismo também, porque o nosso Estado ele não é neutro. Se o Estado ele diz que assassinato ele é errado, o Estado está tomando uma postura ética e moral. Então o Estado ele precisa ser parcial. Se vem uma cultura baseada num pressuposto religioso para a nossa nação e que começa a praticar crimes, dizendo que ele está fazendo isso em nome da liberdade religiosa, o Estado ele vai ter que tomar uma postura moral e ética de acordo com os seus princípios. Então, da mesma forma que o Estado laico ele pode abranger e cooperar com religiões que cooperem com o alcance do seu bem comum, ele pode também eliminar e dificultar o trabalho de confissões religiosas que possam contestar com o princípio de soberania nacional e que não contribuam para o alcance desse bem comum. Vou pegar um exemplo esportivo, eu até falava com a senhora nos bastidores sobre isso. Eu estava pesquisando quando a produção me passou o tema, justamente sobre isso. E aí acabei jogando no famoso Google e apareceu um caso de um atleta brasileiro, um jogador de futebol. São inúmeros casos que o cidadão foi jogar lá na Arábia Saudita. Chegando lá, as primeiras semanas, primeiros dias, ele com a esposa, vamos jantar. E ele entrou no restaurante com a esposa. E aquilo deu uma confusão, pois naquele restaurante não era permitido que a esposa dele estivesse lá, que ela entrasse. Assim como também não é permitido que ela vá acompanhar os jogos do marido, o trabalho do marido num estádio de futebol. Lá não pode. E ele precisa respeitar isso. Deu uma confusão, ele precisou se retratar, o clube dele precisou se retratar e depois de muita discussão, acabaram colocando panos quentes, mas ele se incomodou. Me fugiu o nome dele, me perdoe, eu sou péssimo para guardar nome de pessoas. E eu estava pensando, por que lá, nessa região, lá na Arábia Saudita, por exemplo, a cultura religiosa deles é mantida a fio, inclusive para pessoas que não são daquela religião e que vão até lá trabalhar, e aqui no Brasil ou em outros países tem que ser diferente? A Arábia Saudita hoje ela é um dos poucos estados teocráticos que nós temos. Isso significa que os líderes religiosos são aqueles que governam também, que têm autoridade política e governamental. E o Islã, ele é uma religião política também. Isso significa que aquilo que vigora hoje na Arábia Saudita é a Sharia, que é o conjunto das legislações islâmicas que nós temos hoje, que é o Alcorão, as tradições do profeta. E eles têm essa crença de que para eles aquilo que é lei é aquilo que o Alcorão ou a Sharia em si determina. Nós no Ocidente, nós sabemos que a nossa formação ela é enraizada na cosmovisão judaico-cristã, só que a nossa legislação ela tem esses pressupostos, mas ela oferece uma liberdade que nenhuma outra civilização no mundo oferece hoje. O problema é que essa liberdade ela é oferecida apenas aqui. Então, quando um brasileiro, por exemplo, no caso desse jogador, quando vai para lá, ele quer naturalmente usufruir da mesma liberdade que ele usufrui aqui. Só que não é assim que funciona. E agora, pegando este exemplo e utilizando-o ao contrário, nós percebemos que eles não oferecem essa liberdade lá, mas eles querem usufruir da nossa liberdade aqui.
Então, esse é um dos principais problemas que também tem fomentado ainda esses debates do multiculturalismo. A senhora não levanta a bandeira de que eles não possam proferir a fé deles aqui. Não, até apenas que a nossa seja respeitada. Isso. Essa é a grande diferença entre pluralismo e multiculturalismo, se o senhor me permite explicar essa diferença. Pois não. O pluralismo ele tem por finalidade reconhecer a diversidade cultural existente em um determinado espaço. Só que significa que todas as pessoas que estiverem sobre um determinado território nacional devem respeitar uma legislação em comum. Ponto. A grande diferença do multiculturalismo é que eles buscam relativizar a norma que é válida para toda a maioria para que a sua cultura seja respeitada. Então, esse é um dos choques que nós temos hoje. Por exemplo, casamento infantil. O casamento infantil ele é aprovado em vários lugares na África, na Ásia, no Oriente Médio. São aqueles casamentos por encomenda? Dos pais? Isso, dos pais. Acordo e tal. Isso. Se nós pegarmos o exemplo da religião islâmica, Maomé, ele casou com uma menina quando ela tinha 6 anos. E ele consumou o casamento quando ela tinha 9. Então, os muçulmanos, eles têm uma base religiosa para realizar esse casamento. Se alguém dessa religião vem ao nosso país, pode exercer a sua liberdade religiosa de forma tranquila, desde que essa liberdade não fira os nossos direitos. O casamento infantil no brasileiro ele não é autorizado porque ele é caracterizado como estupro de vulnerável. Certo. Então, ele pode exercer a sua religiosidade, desde que essa religiosidade não interfira na nossa legislação. Porque o Brasil é um país plural. O meu maior receio, né, é que nós viremos um país multicultural, porque precedente nós temos, conforme eu já comentei, a questão das tribos indígenas. Então, o meu receio é que as nossas legislações sejam abertas para que esse tipo de coisa efetivamente ocorra. João Batista era a voz que clamava no deserto. A senhora não está meio João Batista nessa história? Não está sozinha nessa luta, não? Graças a Deus eu conheço pessoas incríveis, advogados, magistrados, desembargadores, professores que estão juntamente nessa luta em defesa principalmente da liberdade religiosa. Eu confesso que não é muito fácil escrever sobre esse assunto, defendê-lo principalmente no ambiente acadêmico, mas eu aprendi a enxergar todas as nossas oportunidades como uma forma de glorificação a Deus. Amém. Então, se essa é uma oportunidade de eu glorificá-lo, eu pretenderei fazer de forma bem feita. Tá certo. Doutora Ana Tami, que bom que a senhora veio aqui. Prazer conhecê-la. Que bom. Eu que agradeço também a oportunidade e fico muito feliz pelo fato do seu programa e outros cristãos também estarem se interessando a respeito da temática. E o Sala de Entrevistas volta na semana que vem com outro tema e com outro assunto. Deus abençoe a todos.